Poder se assentar. As crianças podem subir. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30, o versículo 1 e 2. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra dEle. Agradecer a minha esposa, a minha família, que é nos momentos difíceis, eles estão conosco. E Deus colocou um tema em meu coração, que é confiar em Deus em tempos difíceis. 1 Samuel diz assim, capítulo 30, versos 1 e 2. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem os pequenos, nem os grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Amém? Esse foi um episódio na vida de Davi. Todos nós conhecemos o contexto da vida de Davi. Davi, ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Foi quando o profeta foi até lá para ungir ele a rei. E nós sabemos que todas as nossas trajetórias precisam ser passadas por um processo. Davi, naquele episódio, ele foi ungido a rei, mas até ele herdar o trono, ele passou por diversas situações. Ele começa com êxito, vencendo o gigante. E esse êxito fez com que ele virasse o escudeiro de Saul. E nessa trajetória, Davi, ele começa a vencer muitas batalhas. Porque ele era um valente, ele era valoroso. E ele começou a vencer tantas batalhas, que uma certa feita, quando ele chega, as mulheres começam a dançar e cantar e dizer: Saul matou seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares. E quando Saul fica sabendo dessa situação, a inveja entra no coração daquele homem e começa a perseguir a Davi. Eu quero já abrir um leque e perguntar para você nessa noite: como que está o seu coração? Em qual trajetória você está nesse exato momento? Sabe por quê? Porque independente da situação que você esteja passando, eu e você precisamos ser como Davi, ser perseverantes e confiar em Deus. Porque a perseverança vai nos dar força no momento da adversidade. A confiança vai fazer com que eu e você consiga romper várias situações para chegar aonde Deus quer que nós estejamos. Por isso, irmão,
independente da adversidade, confia, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir a promessa dele na sua vida. Irmãos, e Davi, ele foi incrível. Por quê? Porque ele começa a fugir e tem duas oportunidades de matar Saul que estava o perseguindo. E o que acontece? Ele não toca no ungido do Senhor, porque ele sabia, por mais que ele tinha sido ungido a rei, por mais que ele tinha uma promessa sobre a vida dele, que ele não poderia se levantar contra o ungido do Senhor. E ele foge. Para várias cidades, até chegar o momento aonde que ele para e fala assim: eu vou ir para Gate, eu vou me refugiar com os filisteus, porque provavelmente pode ser que Saul me encontre e me mate, e se eu for para a cidade de Gate, Saul, ele não vai mais me perseguir. E é isso que acontece, irmãos. Ele pega os 600 homens junto com ele, seus servos, e vai até a cidade de Gate. Chega lá em Gate e pede refúgio para Aquis, o rei de Gate. E Aquis refugia ele. E ele fica ali por cerca de 1 ano e 4 meses. E ele chega para Aquis e fala: Aquis, você não pode fornecer uma dessas cidades aqui para mim, para que eu e os meus servos se estabeleça? E Aquis pega e fala assim: beleza, então vai para Ziclag. E eles ficaram ali, irmãos. E em Ziclag é o local onde eles estão estabelecidos. Mas aí os filisteus vão entrar em guerra contra o povo de Israel. E aqui chega para Davi e fala assim: ó Davi, eu tenho visto que você tem sido um homem leal a mim, eu quero que você vá comigo nessa batalha também. E Davi se coloca em prontidão para poder ir para essa batalha. E quando vai juntamente na retaguarda dos filisteus, os comandantes dos filisteus falam assim: Aquis, o que esse povo está fazendo aqui? O que esses hebreus estão fazendo aqui para guerrear juntamente conosco? E impede Davi de guerrear contra o povo de Israel. E aqui chega para Davi e fala assim: Davi, por favor, volte, porque os principais, os capitães aqui não querem que você guerreia juntamente conosco. Nessa madrugada você pega você e os seus homens e voltam para a cidade, voltam para Ziclag. E é isso que acontece, irmãos. Durante a madrugada, ele e seus homens voltam. Mas quando eles estão voltando, eu imagino que eles começam a ver algumas fumaças subindo. Sabe por quê? Porque a cidade onde estava a sua família, os seus pertences, tinha sido invadida pelos amalequitas, irmãos. E não somente invadida, mas a sua família tinha sido sequestrada.
e a cidade toda queimada a fogo. O Espírito Santo começou a ministrar em meu coração a importância de nós sermos vigilantes, irmãos. A importância de nós vigiarmos a nossa casa, a nossa família. Sabe por quê? Porque eles foram para a guerra, mas deixaram a sua casa o quê? Desprotegida. Eles foram para a batalha, mas não deixaram ninguém para vigiar a sua casa. E nós? Como que nós estamos vivendo, irmãos? Como que nós estamos vivendo? Como que eu e você estamos guardando a nossa casa? Porque a palavra do Senhor diz que se não vigiar o sentinela, o que acontece? A nossa casa vai ficar desprotegida. Com a ausência da vigilância, a nossa vida fica, sabe o quê? Vulnerável ao ataque do inimigo. Quando eu não vigio, não somente a minha vida, mas a minha casa, ela fica vulnerável ao ataque do inimigo. E foi isso que aconteceu com eles. Os amalequitas atacaram a família deles e levaram tudo. E quando eles chegam, sabe o que acontece? Gera um desespero. Porque quando eles chegam, eles não sabem o que fazer, não sabem quem os atacou e qual atitude tomar, qual é o próximo passo. Mas havia em Davi algo diferente. Davi e seus homens choraram até não terem mais forças, porque a dor era imensa. Irmãos, imagine você chegar na sua casa, Maurício, e eles terem levado tudo, mas não só os seus bens materiais, mas levarem também a sua família. O que fazer? Irmãos, mas havia uma diferença em Davi. Havia algo diferente em Davi. Sabe o que ele faz? Por mais que a pressão vem contra ele, porque a Bíblia vai dizer que os seus servos que estavam junto com ele começam a pegar pedras para tentar o apedrejar. Por quê? Porque ele era o líder, ele era o responsável por aquela missão. E o que acontece? Ele pede para o povo esperar. E quando o povo espera, o que ele faz? Ele vai consultar ao Senhor. Irmãos, aqui vai a primeira lição. A primeira lição é: em tempos de adversidades, eu preciso buscar ao Senhor. Em tempos de adversidades, eu preciso me voltar para o Senhor e perguntar para Ele qual decisão tomar.
O choro, o desespero tomou conta daqueles 600 homens. Eles não sabiam o que fazer, e muitas vezes eu e você se encontramos nas mesmas situação. Quando a adversidade bate a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, o inimigo tenta a diversos lados tentar nos aprisionar. Mas Deus tem o escape. Deus, Ele sempre vai dar uma direção. Deus, Ele sempre vai nos guiar para que eu e você conseguir ter o êxito em tudo que nós colocamos diante da mão de Deus. Independente da circunstância, eu e você precisamos, irmãos, dobrar os nossos joelhos e pedir direção para Deus. E quando eu e você, irmãos, pedimos direção para Deus, Ele nos responde. Davi, ele chega para o sacerdote e fala assim: sacerdote, me dá as estolas. E Davi pega as estolas sacerdotal e vai consultar o Senhor e começa a oração: Senhor, se eu perseguir eles, eu os alcançarei. Se eu persegui-los, eu vou conseguir alcançar esses meus adversários. E Deus na mesma hora responde: sim, Davi, se você perseguir, certamente você o alcança. E Davi, de prontidão, Davi se levanta. Ele se levanta e já convoca os seus servos, os valentes que estavam juntamente com ele. Eles vão atrás daqueles que tinham saqueado as suas famílias. Irmãos, o que o inimigo tem saqueado da sua vida? O que o inimigo tem tirado a sua paz? Por que eu estou falando isso? Porque há uma importância muito grande de nós buscarmos a liderança de Deus, mas nós temos líderes também que possam nos auxiliar aqui na terra, porque os nossos líderes é o porta-voz de Deus aqui na terra para as nossas vidas. Em momentos de guerra, muitas vezes nós não sabemos a quem pedirmos orientação. E é por isso que Deus tem colocado líderes nas nossas vidas, para que nesses momentos de difícil decisão, nós o que? Pedirmos a direção, orientação. E muitas vezes nas células é esse lugar onde nós podemos consultar o nosso líder e pedir para que ele interceda por nós nas nossas decisões. Pedir orientação para os nossos líderes, para que no momento de difícil, ele venha através de Deus esclarecer as nossas dúvidas e fazer com que Deus venha nos mostrar o caminho. Davi ali, ele era o líder daquele povo. Davi ali era o porta-voz de Deus para aquele povo. E como é bom, irmãos, quando nós temos líderes que são homens de Deus, para nos ajudar, para nos auxiliar nos momentos difíceis das nossas vidas. Como é bom nós temos líderes que vai mostrar o caminho a seguir. Como é bom termos líderes para que quando nós não sabemos o que fazer, nós pedimos orientação, e através da vida desses líderes, Deus falar conosco poderosamente. Eu estou falando isso, irmãos, porque Deus tem usado os líderes dessa casa. Deus tem usado a nossa igreja
E muitas pessoas têm sido chaves viradas. Sabe Paulo, quando estava na casa de Judas, ele estava com as escamas em seus olhos, mas a partir do momento que o discípulo amado de Deus chegou na casa de Judas e colocou as mãos sobre a vida de Paulo, as escamas caíram. E Paulo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Os líderes nas nossas vidas são como um farol para iluminar os nossos caminhos, para que eu e você venhamos ter êxito em tudo que Deus tem para nós. Por isso da importância de você estar em uma célula, por isso da importância de você que está chegando agora se inscrever no Start, porque o Start é o início de uma jornada cristã. O Start vai fazer com que nossas bases no Evangelho sejam aplumadas, porque aquele que construiu uma casa sobre a rocha, veio a tempestade, veio o vento e ela não caiu, mas ela permaneceu. E quando nós temos líderes que buscam a resposta de Deus, sabe o que Deus faz? Ele nos encoraja, por mais que seja difícil, mas Ele vai nos encorajar. Sabe o que Ele fez com Josué? Após Moisés morrer, Josué não sabia o que fazer. Capítulo 1. E Deus vem para Josué e fala assim: Josué, não tenha medos, seja forte, seja corajoso, porque eu estou contigo. E é isso que Deus faz comigo e com você nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem vivido, mas uma coisa é certa: hoje Deus me trouxe aqui para te encorajar, para você avançar, para você romper, para você permanecer fiel na palavra que Deus te deu. Então Davi, além de ele receber o encorajamento do Senhor, ele tem fé. Ele acredita. Porque a fé é isso, irmão. Quando o mundo está acabando, quando tudo está caindo ao nosso redor, a fé vai fazer eu e você romper em milagre. A fé vai fazer eu e você tirarmos força de onde não temos. Por quê? A fé não é aquilo que nós vemos, mas é a certeza. É a certeza do que nós esperamos. E quando nós esperamos no Senhor, quando nós nos fortalecemos no Senhor, eles estavam em plantos, eles estavam chorando. Aproximadamente 601 homens estavam pranteando ali, porque eles não sabiam o que fazer, mas veio a voz do Senhor e os encorajou para avançar, porque com certeza eles receberiam a vitória do alto, a vitória do Senhor. E é isso que Deus fala para mim e para você nessa noite, independente do que nós estivermos passando, irmão. Deus sempre vai ter uma palavra para nos encorajar e nos fortalecer. Mas sabe o que muitas vezes acontece conosco? Muitas vezes nós recebemos a direção de Deus e temos medo de avançar. Muitas vezes Deus tem algo poderoso para nós,
Mas nós temos medo do quê? De avançar, de irmos além. Mas Deus fala para mim e para você nessa noite: sabe, os pensamentos que eu tenho de vós não são pensamentos de mal, não. E sabe quais são os meus pensamentos? Os meus pensamentos sobre vós são muito maiores do que os teus. Nós não imaginamos aonde Deus quer nos levar, mas sabe o que eu preciso fazer? Pela fé. Pega essa. Pedro estava no barco, ele avista Jesus andando sobre as águas, mas todo mundo estava pensando que era um fantasma. É um fantasma. Aí Pedro fala assim: se és tu, faça eu ir até aí. E Jesus falou assim: vem. E Pedro, o que ele fez? Mesmo ele sabendo que era o mar, que era água, que ele fez? Ele rompeu, ele avançou, ele foi, ele caminhou sobre as águas, porque ele acreditou na palavra de Deus sobre a vida dele. Eu e você precisamos entender que o céu responde resposta. O que é o céu responder resposta? É quando Deus falar comigo, eu entender e avançar, eu corresponder àquilo que Deus está falando comigo. Então, a resposta de Davi foi: espera, não precisa me matar, não precisa me apedrejar. Sabe por quê? O Deus que eu sirvo, Ele vai nos direcionar até a nossa família. E não vamos somente até a nossa família, como nós vamos até a nossa família e trazê-los de volta para a nossa casa. Deus, Ele sempre vai nos dar a resposta. Deus sempre tem uma direção para a minha vida e para a sua vida, mas muitas vezes nós não entendemos ou temos medo de avançar. E às vezes, teve chave que não virou na sua vida ainda, sabe por quê? Porque você não tomou a decisão ainda. Sabe qual decisão? De realmente entregar a sua vida para Jesus. O que é entregar a sua vida para Jesus? É entender que nós, sem Ele, não somos nada. Que a nossa vida está no controle das mãos de Deus. E a cada vez que eu não tomo essa decisão, eu fecho a porta que Deus está abrindo para mim. Porque a porta que Deus abre, o homem não fecha. Mas a porta que Deus fecha, o homem não abre. Mas Ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele, eu, que abrir a porta, eu, o Senhor, entrarei. Vai ter uma mesa posta, eu cearei com Ele e Ele comigo. Mas para que Ele entre e nós estejamos à mesa com Cristo, eu preciso abrir a porta. E a partir do momento, irmão, que eu abrir a porta, Ele vai entrar. E quando Ele entra na casa, o que Ele faz? Ele vai começar a colocar tudo no seu devido lugar. E quando tudo estiver no devido lugar, pode ter certeza, eis que as coisas velhas se passaram,
e eis que tudo se fez novo. O poder da decisão, eu e você temos. Eis que te coloco diante de ti a vida e a morte. É isso que Jesus fala para mim e para você nessa noite. Estou colocando diante de você a vida e a morte. E ainda vou te dar uma sugestão. Escolhe a vida. Mas muitas vezes nós estamos escolhendo a morte. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Eu sou o caminho, mas a maioria das pessoas querem andar longe dele. Ele diz: eu sou a verdade, mas a maioria das pessoas preferem a mentira. Ele diz: eu sou a vida, mas a maioria das pessoas tem escolhido a morte. Irmão, isso não estava no escopo, no esboço, mas Deus está falando com você nessa noite. É tempo de entregarmos a nossa vida verdadeiramente para Jesus. E o que acontece? Davi vai, encontra no caminho um egípcio, doente, quase morto, pega e alimenta, dá água de beber, dá pão, dá fígados, dá pasta de fígados, para que aquele egípcio retorne o seu vigor. E quando aquele egípcio retorna o vigor, Davi pergunta: quem é você? De onde você é? Ele fala: eu sou servo dos amalequitas. Nós viemos saqueando algumas cidades, passamos em Ziclag e incendiamos e sequestramos tudo que havia lá. E Davi pega e fala para ele: você consegue me levar onde os amalequitas estão? Ele: se o Senhor jurar por Deus que não vai me matar e nem me entregar na mão do meu Senhor, eu te levo. E esse egípcio vai e leva Davi. Quando Davi está próximo do arraial dos amalequitas, 200 homens já não tem mais força, não tem mais vigor. E o que acontece? Davi fala: não, fica vocês aí, e vai eu e mais 400 homens, e nós vamos buscar, vamos guerrear. E eles guerreiam durante a noite inteira, irmãos. Mas sabe o que aconteceu? Mais uma vez, Deus deu a vitória para Davi, por causa da decisão de Davi de assumir a responsabilidade de liderar aquele povo, de buscar a Deus, de ser guiado, direcionado pelo Senhor. Deus deu força para eles lutarem ainda a noite inteira e vencer aqueles amalequitas. E eles pegam e saqueiam toda a cidade, vem com todos os despojos e com todas as suas famílias. E quando chega juntamente com aqueles 200 soldados também, 200 valentes que não estavam com vigor para poder ir para a guerra, alguns começaram a falar: poxa, Maurício nem foi, ficou para trás aqui, ele não merece o despojo não.
não merece receber da recompensa não. Mas Davi, não, meus irmãos, não faça isso. Não, meus irmãos, eles não tiveram força para poder ir conosco para a batalha, mas eles ficaram aqui cuidando de tudo que nós tínhamos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos em família, a bênção é para todos. A recompensa é para todos. Na hora de guerrear, talvez uns vai ter mais habilidade do que os outros, outros vão ficar mais na retaguarda, mas na hora de receber a bênção, Deus ele não vai deixar ninguém para trás. A bênção vai ser na mesma medida para todos. E é isso que acontece. Davi, ele demonstrou sua sabedoria e liderança, não somente na hora de buscar a Deus, não somente na hora de assumir a responsabilidade e chamar para Ele, porque Ele era o líder. Davi teve sabedoria também na hora de distribuir a recompensa dos despojos, porque todas as vezes que eles ganhavam uma batalha, eles o que? Saqueava todos o ouro, a prata, os animais daquele povo que eles venciam. E Davi ele pega e divide tudo, exatamente porque o despojo ele foi completo. E Deus, irmãos, Ele quer derramar bênção para a nossa vida. Ele quer levantar líderes aqui como Davi, porque o exército de Deus precisa de mais valentes como Davi. E muitas vezes eu e você pensamos que nós não temos capacidade de abrir uma célula, de abrir uma casa de paz, ou até mesmo de ministrar a palavra do Senhor. Mas Deus é aquele que capacita, irmão. Quem era eu antes de conhecer o Evangelho? Eu não tinha sonhos, eu não tinha projetos, eu não tinha perspectiva de vida. Eu fui abandonado com 2 anos de vida pelo meu pai. Minha mãe analfabeta, teve que criar de 3 filhos sozinha. Eu não tinha perspectiva de vida. Mas assim, da mesma forma que Deus viu Davi lá atrás das ovelhas, servindo o seu pai como pastor de ovelhas, Deus me viu, falou: Robson, eu tenho uma promessa para você. Robson, eu tenho algo para você e para a sua vida. Eu tenho um plano para você. Eu não sei qual é a sua história, mas da mesma forma que Deus tirou uma mentalidade de desesperança, uma mentalidade de abandono, de falta de paternidade da minha vida, e me abraçou e me chamou de filho, Ele tem para você também planos imensuráveis para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Porque os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Talvez outrora eu nunca imaginava que eu poderia estar aqui ministrando, mas Deus, irmãos, Ele faz o impossível acontecer.
A Bíblia diz que Ele tira o homem de um charco de lodo e põe ele para assentar com príncipes. E eu estou nessa mesa hoje com príncipes e com princesas do Senhor aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque Ele vê não o que o homem vê, Ele vê o coração. Eu e você, muitas vezes nós vemos a aparência, irmão, mas nós não imaginamos a riqueza que Deus derramou sobre a sua vida, sobre o seu coração. E é isso que importa. Importa como está o seu coração nessa noite. Importa como você vai decidir nessa noite em dar o próximo passo. O que importa é o que Ele pensa de você. A recompensa, irmão, de ser guiado por Deus, primeiro, encorajar. Davi ele foi encorajado pelo Senhor. Segundo, sempre consultar o Senhor em todas as suas decisões. Pergunta a Deus: eu estou no caminho certo? Eu estou na direção certa? É esse o seu propósito e o seu plano para mim? E terceiro, triunfar. Quando nós somos guiados por Deus, nós nos fortalecemos nele, nós consultamos Ele e triunfamos com Ele, porque tudo vem dEle, tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Se coloque de pé nessa noite. Ministério de Louvor.